Graça e paz, irmãos. Vamos começar, vamos abrir a palavra em Apocalipse, capítulo 2. Nós estamos retomando os nossos estudos, né? O primeiro estudo do ano. Então, abra sua Bíblia em Apocalipse 2. Hoje o nosso texto é de 12 a 17. A igreja de Pérgamo, carta à igreja em Pérgamo. Muito bem, então nós vamos ler Apocalipse 2, de 12 a 17. Nos diz assim a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outros sim também tu tens, os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedra, ou essa pedrinha, escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Ok, então essa é a carta que Jesus vai escrever, aliás, dizer a João escrever, né, para a igreja em Pérgamo. Ele vai enviar 7 cartas para 7 igrejas da região da Ásia Menor. E, como de costume, a gente vai dar início falando um pouquinho sobre a cidade de Pérgamo. Quais as características mais importantes da cidade. Eu mandei o estudo para vocês, eu não vou falar de todos os detalhes, eu quero só me ater ao que eu julgo aí mais importante. Essa cidade chamada Pérgamo, ela tornou-se a capital romana na província da Ásia Menor. Então, uma cidade muito importante, uma cidade como um centro político. Tá? Então, onde tem um centro político, a gente já sabe da importância de uma cidade como essa. Também era um centro cultural, possuindo não a primeira ou a maior biblioteca, mas uma biblioteca muito imensa. A maior era de Alexandria, lá no Egito. No entanto, eles tentaram fazer uma semelhante, ou melhor do que de Alexandria. E eles tinham cerca de 200 mil rolos de pergaminho. Então é muita coisa, hein? 200 mil rolos de pergaminho para aquele tempo é bastante coisa. O principal produto da cidade, então, era o pergaminho, onde um dos seus reis, chamado Eumenes, ele governou a cidade por volta do ano 190 a.C., ele resolveu reformar a biblioteca da cidade, ele contratou o bibliotecário de Alexandria, e ele desejava, então, fazer uma biblioteca ainda maior. Por conta disso, os egípcios cancelaram a venda de papiro. Naquela época era papiro, os livros eram feitos em papiro. Papiro é do caule de árvore, né? E eles cancelaram, então, o envio do papiro para evitar que essa biblioteca viesse a existir. Então, esse Eumenes teve a seguinte ideia: nós vamos pesquisar qual outro produto que a gente pode criar esses rolos de livros, né? E aí descobriram o pergaminho, que é de pele de animais, a durabilidade muito melhor, muito maior do que o papiro, durava muito mais tempo, né? Só que é também muito mais caro. E eles conseguiram fazer, então, a biblioteca lá em Pérgamo, por isso o nome Pergaminho, tá? Da cidade de Pérgamo. Era inferior a Éfeso e Esmina no que se refere ao comércio, mas superior à questão de conhecimento e cultura. Grande centro industrial e educacional, ou seja, a força da educação, do conhecimento era tão grande que eles tinham até mesmo uma faculdade de medicina lá. Aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouquinho na questão religiosa. Então, algumas questões de aspectos religiosos aqui. Era a sede da adoração a César,
Por isso que Jesus fala do trono de Satanás. Onde está o trono de Satanás? Porque ali era a sede do imperador romano, sede do culto ao imperador romano. O primeiro templo ao imperador vivo foi em Pérgamo, o templo ao imperador Augusto. Tornou-se o primeiro templo ao imperador vivo. Uma vez por ano era obrigatório cultuar o imperador naquele templo. Depois você podia passar o ano inteiro na sua própria religião. Era essa a ideia. Então cultua e depois você pode cultuar o Deus que você quiser. Mas uma vez por ano você tem que ir nesse templo. Era a ordem dada naquela região. Daí a explicação da igreja ser perseguida. A igreja nem uma vez no ano sequer iria se curvar, se prostrar diante do imperador romano como um deus. O deus de Pérgamo era conhecido, ou é conhecido do nosso tempo, que é o Esculápio para os romanos, ou Asclépio para os gregos, que é o deus da medicina, aquela serpente como símbolo da medicina até hoje, né? E nós temos. Por que isso? Porque, na verdade, ele era considerado como um salvador, e as pessoas vinham de longe, faziam romarias de diversos lugares para encontrar ali em Pérgamo a crença nesse Deus Esculápio de que ele iria abençoar e eles seriam curados das suas enfermidades. Ali também havia, como eu já disse, uma faculdade de medicina, onde Galeno, o médico mais importante antes de Hipócrates, era também de Pérgamo. Ele era dessa faculdade de medicina. A cidade possuía vários altares pagãos, o grande altar de Zeus, o trono, o altar de Zeus, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Havia por trás da cidade um monte, ou alguns montes com vários templos, vários altares, dentre eles o altar de Zeus, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E a igreja inserida nessa situação de idolatria, e não só idolatria. Quando você vai para a Bíblia, é diferente do contexto idólatra cristão do nosso tempo, né? Hoje há muita gente que é idólatra, mas é voltado para o cristianismo. Naquela época, não. A idolatria estava totalmente ligada a questões demoníacas, a questões de prostituição. Haviam prostitutas cultuais nesses templos. Então, a situação da igreja na época era muito difícil. Eles tinham que se manter santos, saudáveis, com a mente agradável a Deus e ser fiel a Deus em todas as áreas da vida. Então é essa a questão, ou a situação, o contexto em que vivia a igreja. Só para a gente tentar entender um pouquinho mais a questão cultural da época da escrita. Então nós vamos voltar aqui para o capítulo 2 de Apocalipse, verso 12. E agora eu vou seguir aqui na tradução um pouco mais literal. E você vai acompanhar aí na sua versão. E eu vou falar algumas coisas aí que eu julgo importante também sobre a cidade. Então, verso 12, capítulo 2, versículo 12, ok? Que nos diz assim: E ao anjo da igreja em Pérgamo escreve. Ao anjo é o pastor da igreja, lembram disso? A carta é endereçada ao líder da igreja, o anjo como mensageiro. Quem é o mensageiro? Aquele que traz a mensagem é o pastor da igreja, a liderança da igreja. Então, ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: Estas são as palavras daquele que tem a espada, a de 2 gumes, afiada. Vejam que eu fiz a questão de colocar os artigos definidos, porque eles existem no original e existem propositalmente, para dar ênfase. Não é a qualquer espada, mas ele dá detalhes de qual é essa espada. Então, ao anjo da igreja em Pérgamo, existe uma questão importante aqui no nome de Pérgamo, porque Pérgamo é de onde vem a ideia de casamento. A palavra grega para casamento é gamos. Então, Pérgamo provém da raiz da palavra casamento. E daí a gente pode tentar pensar em algumas aplicações já para a nossa vida, ou a igreja podia pensar nisso. Havia um casamento, havia uma aliança da igreja com Cristo. Não a cidade toda, mas a igreja estava casada com Jesus. Assim como nós hoje estamos, né? Ele é o nosso noivo. Nós estamos aguardando a volta de Jesus. E o que espera-se do noivo, ou da noiva, igreja como noiva de Cristo, né? O que se espera é fidelidade. Então era o que eles tinham que seguir. Então ao anjo da igreja em Pérgamo escreve. E aí o Senhor Jesus vai falar: Estas são as palavras daquele que tem a espada,
a de 2 gumes afiada. Talvez você vai lembrar de textos da palavra de Deus, um deles de Hebreus, né, dizendo que a palavra é mais cortante, ela é como uma espada de 2 gumes, cortante, penetrante. É essa a ideia, a poderosa palavra do Senhor. Cristo é a própria palavra. Você pode fazer um link aqui com João 1, ele é o Logos encarnado, ele é a palavra que se fez carne. Não é? Ou podemos pensar até no primeiro capítulo de Apocalipse, porque traz essa mesma ideia. A espada está ali, Cristo, como na visão que João tem, Cristo está carregando essa espada, ele é poderoso, ele é cheio de autoridade, ele é muito mais forte do que a espada do imperador. Porque o imperador naquela época, eles usavam a espada para condenação, não é? Mas Cristo tem muito mais autoridade do que o imperador. Então, a ideia que o texto traz é: aquele que está falando com a igreja é todo poderoso, não é qualquer um, é muito mais poderoso do que qualquer imperador. Então vejam só que já é uma palavra de conforto. O Senhor Jesus, ele se apresenta de uma forma gloriosa para aquela igreja poderosa. A palavra dele tem todo o poder, autoridade, ele é Senhor absoluto de todas as coisas. E aí no verso 13, ele vai dizer assim: conheço onde habitas. Ele conhece tudo sobre nós. Não é? O verbo conhecer não é só ter conhecimento. Conhecer na Bíblia tem a ver com intimidade. Então, Jesus conhece, sabe de tudo na nossa vida, mas o que ele espera da gente é que vivamos em intimidade com ele. Então, o verso 13 já inicia com essa ideia de: conheço onde habitas, onde está o trono de Satanás, e que mantém o meu nome, e que não negaste a fé em mim. E nos dias de Antipas, a minha testemunha, a fiel a mim, o qual foi assassinado por minha causa, onde Satanás habita. Então, olha só, algumas coisas importantes aqui no texto. Onde está o trono de Satanás? É aquilo que eu acabei de falar, era o templo, ou a ênfase da cidade como a principal no culto ao imperador. A primeira que construíram um templo ao imperador. Aqui tinha o altar de Zeus. Eles se gabavam por tantas construções grandiosas, idólatras. E aí o Senhor Jesus vai dizer: olha, aqui Satanás habita. É o trono de Satanás, onde ele reina de alguma forma, né? Claro que Satanás é um rei parasita, ele é um reino parasita. Né? Ele tem um reino que não é dele próprio, ele suga aquilo que não é dele, porque ele próprio não tem nada. E aí o texto vai dizer então, onde está o trono de Satanás, e que mantém o meu nome, e não negaste a fé em mim. Vejam só, o Senhor Jesus, ele começa elogiando a igreja, ele começa aquietando o coração da igreja. Uma dica que ele dá para a gente: antes de você exortar alguém, faça como Cristo, elogie, pegue também as coisas boas. A tendência nossa é achar que né, a pessoa só tem coisas ruins, e não é assim, há coisas boas e ruins. Então, antes de você falar das ruins, fale das coisas boas. E Jesus está fazendo elogios aqui. Mesmo onde Satanás habita, vocês estão mantendo o meu nome, vocês não negaram a fé em mim. Olha só, eles eram perseguidos ao participar, aliás, perseguidos para participar dessas festas, desses cultos ao imperador. No entanto, eles não faziam, eles não iam a essas festas. E a prova disso é que o pastor da igreja, Antipas, segundo os pais da igreja, era o pastor em Pérgamo. Olha o que aconteceu com ele. Jesus chama ele de a minha testemunha, a fiel. A mesma expressão que é usada para Jesus no Apocalipse é trazida aqui pelo próprio Cristo para Antipas. Ele foi fiel a Jesus, ele foi testemunha de Cristo. A palavra testemunha é mártir, aquele que morre pela causa. E Antipas morreu por Jesus, por fidelidade a Jesus. Ele foi assassinado por minha causa, Jesus diz, onde Satanás habita. Segundo os documentos históricos, a tradição dos pais da igreja, eles dizem que ele foi colocado, Antipas foi colocado numa espécie de bezerro de metal e foi levado esse bezerro ao fogo. Então ele morreu ali dentro, sendo cozido, né? Foi em brasas aquele bezerro e ele estava ali dentro. Mas por fidelidade a Deus, ele não se curvou diante do culto de imperador, festas que eles faziam. Aliás, essa é uma característica de todas as igrejas do Apocalipse.
eles faziam festas, e essas festas tinham a ver com a idolatria. E estava ligado a comércio. Se você quer ter um emprego, se você quer ter um comércio, se você quer se dar bem na sua vida, você é obrigado a participar dessas festas, no mínimo uma vez no ano. Quanto mais você participar, mais benefícios você vai ter. Só que essas festas não eram apenas para festejar, eram festas idólatras, pagãs e imorais. Havia muita coisa errada no que se refere à questão sexual. Então, a igreja se manteve pura nesse sentido, pelo menos alguns da igreja, porque agora vai chegar o que Jesus vai falar aí no verso 14. Então, Apocalipse 2, verso 14. Que diz assim: mas tenho contra ti alguns poucos, os quais têm aí, retiveram os ensinos de Balaão, o qual ensinou a Balaque a lançar escândalo no meio dos filhos de Israel, para comer coisas sacrificadas a ídolos e praticar a imoralidade sexual. O uso aqui do início do verso, na nossa versão aqui, é tenho todavia. Esse todavia usado aqui no original é uma conjunção adversativa fortíssima, para dar ênfase. Ou seja, Jesus acabou de elogiar, mas há um porém. Esse porém ele está enfatizando, não é qualquer conjunção, a usada aqui é algo muito forte. Então ele coloca a ênfase, mas eu tenho contra ti alguns poucos. E aí talvez você pergunte assim, poxa, mas se eram poucos, por que Jesus estava tão bravo com a igreja? Porque agora ele está sendo tão duro com a igreja? Porque, por algumas razões, nós vivemos num contexto de aliança. O seu pecado, o meu pecado, não tem a ver só comigo, mas com todos vocês. O seu pecado tem a ver com toda a igreja. Nós vivemos um contexto de corpo de Cristo. Então nós não temos como ser crente individualmente, de dizer assim, eu faço o que eu quero da minha vida. Aliás, eu já falei isso para vocês, há pessoas, até pastores que pensam assim, pessoa física, pessoa jurídica. Pessoa jurídica, eu sou o pastor no domingo, ou nas visitas, ou nos sermões, eu sou pessoa jurídica, eu sou o pastor Márcio. Pessoa física, sou eu lá em casa, ou eu passeando de férias, e não existe isso. Eu não consigo compreender dessa forma, porque nós temos que ser o mesmo onde estivermos, quer na igreja ou fora dela. Não tem como a gente fazer essa diferença. E não tem como eu tirar férias da igreja. Eu vou deixar um mês, não vou participar do corpo de Cristo porque eu quero fazer o que eu quiser, quero curtir. Não tem jeito, nós pertencemos a um corpo. E o nosso pecado, aliás, não só o pecado. Quando o corpo, alguém está feliz, todos estão felizes. Não é isso que a Bíblia ensina? Quando alguém está chorando, está triste, todos choram com eles. Não é que Tiago vai ensinar para a gente? Se há alguém alegre, cante louvores. Se há alguém triste, vamos chorar, vamos orar, vamos buscar ajudar essas pessoas que estão entristecidas. Então nós vivemos num contexto de aliança, não tem como desvincular. E por conta de alguns, não eram muitos, mas alguns, conforme o texto diz, os quais têm aí, retiveram os ensinos de Balaão, o qual ensinou a Balaque a lançar escândalo, tropeço no meio. A palavra escândalo literalmente significa tropeço. Escândalo é tropeço. No meio dos filhos de Israel, para comer coisas sacrificadas a ídolos e a praticar a imoralidade sexual. Vocês lembram da história de Balaão? Quando lá na saída do Egito, na caminhada pelo deserto, eles não entraram logo de cara, os espias ficaram com medo, somente Josué e Caleb que tiveram coragem. O povo não foi na onda, então, do resultado do relatório dado por Josué e Caleb, mas dos outros espias, e ficaram caminhando, perambulando pelo deserto por vários anos. Na passagem pela região de Moabe, o rei moabita, o rei Balaque, o rei de Moabe, resolve contratar Balaão, um profeta. Para quê? Para amaldiçoar o povo de Deus. Por onde o povo de Deus andava, Deus abençoava. E aí a ideia é, então eu vou contratar um profeta, e esse profeta vai jogar ou vai rogar uma maldição para o povo de Deus. E Balaão tentou, Primeiro ele foi impedido, aquela história de que ele foi impedido de ir até o jegue, o seu animal lá, tenta falar com ele, mas mesmo assim, por ganância, aquele falso profeta, ele vai e tenta de todas as maneiras amaldiçoar o povo de Deus. E o resultado foi que não era possível. O povo a quem Deus abençoou é um povo selado, um povo protegido, não tem como amaldiçoar. Nenhuma maldição espiritual recai sobre o povo de Deus.
Por isso a gente não precisa se preocupar em quebrar a maldição, em fazer campanha para quebrar a maldição. Por quê? Porque aquele que está em Cristo é nova criatura e o inimigo não pode tocar. E o povo lá no deserto estava em Cristo, no Cristo que viria, no Messias que viria, no cordeiro que foi morto. Lembram lá da saída do Egito? Foi morto um cordeiro e esse cordeiro é que libertou-os do Egito. Então eles estavam com o sangue do cordeiro, estavam selados por tudo isso. Não tinha como amaldiçoar, nenhuma maldição espiritual recairia sobre o povo. Mas aí ficou tudo certo? Não ficou tudo bem. Porque Balaque, muito do esperto, aliás, Balaão, muito do esperto, chegou no rei Balaque e disse assim: olha, não tem como amaldiçoar, nós vamos dar um jeitinho na situação. E esse jeitinho foi que ele fez com que as mulheres moabitas seduzissem os judeus. E através dessa sedução aconteceu a entrada não só da idolatria, como vários problemas, a ponto de 24 mil mortos partiram naquele dia. Olha só. 24 mil caíram por conta da cilada, da imoralidade sexual e das coisas sacrificadas a ídolos, da idolatria, do culto à idolatria, que Balaque conseguiu colocar por meio das suas mulheres. Então, o texto vai falar para a gente algumas coisas aqui que são importantes, né? Aquelas pessoas deveriam ser disciplinadas, porque elas estavam dando atenção a coisas ilícitas. A prostituição, a ídolos, a idolatria. Então havia um grupo dentro da igreja que não foi disciplinada. E o Senhor Jesus, parece muito o texto lá de 1 Coríntios 5. Não sei se os irmãos lembram. Paulo está muito irado com a igreja de Corinto, quando ele vai dizer assim: olha, vocês não disciplinaram a pessoa que está errada, e eu, quando chegar aí, eu mesmo vou fazer. E Paulo é duríssimo ali. Então aqui nós vemos a importância da disciplina na igreja. Aliás, para os reformadores, uma das marcas da igreja, a terceira marca da igreja. Se você quer escolher uma igreja para frequentar, ela tem 3 marcas: a fiel pregação da palavra, o fiel exercício ou administração dos sacramentos e o fiel exercício da disciplina. Porque senão cada um faz o que quer, cada um vive da forma como quer, e aí desonra principalmente o nome de Deus. Essa é a grande questão que Jesus está tratando aqui com a igreja de Pérgamo. Aí no verso 15, ele vai voltar ainda a falar sobre o mesmo assunto. Assim tem entre vós os que sustentam os ensinos dos nicolaítas da mesma maneira. Então já colocando para a gente que os ensinos dos nicolaítas são ensinos semelhantes aos de Balaão. Havia alguns detalhes diferentes. Os nicolaítas eram seguidores de Nicolau, e Nicolau era um gnóstico. A ideia do gnosticismo é que através do conhecimento, da sabedoria, você se achega a Deus, você se torna alguém digno na presença de Deus. Só basta ter conhecimento. Então o corpo não interessa, o corpo não importa, o corpo não agrada a Deus. Os gnósticos defendiam essa tese. Se o corpo não agrada a Deus, faça o que você bem quiser. Quer ir para um culto lá e se prostituir? Quer ir nessas festinhas e comer os alimentos que são destinados aos ídolos? Pode fazer, desde que o seu conhecimento esteja bom, né? E aí era a tese dos gnósticos. As expressões são interessantes, porque a palavra Nicolau significa aquele que vence o povo, literalmente, aquele que vence o povo. A palavra Balaão é aquele que destrói ou governa o povo. Então os dois trabalhando juntos, as ideias dos dois líderes, um bem antigo, lá do Antigo Testamento, e outro na época da igreja, na época da igreja primitiva, com a mesma ideia: destruir o povo de Deus. A gente sabe que quem está por trás de todas essas ideias é o próprio Satanás, ele que vem para roubar, matar e destruir. Os nicolaítas eram também imorais, tanto quanto aqueles que seguiam Balaão, e tinha mais um detalhe: eles eram ecumênicos. Qual o problema de se juntar aqui com outras religiões? Não tem problema nenhum. É a tese dos nicolaítas. No entanto, a palavra de Deus diz que há só um caminho que leva ao Pai, não é? Que é Jesus. Então a religião correta é aquela que tem Jesus como único caminho, a verdade e a vida, e não pode ser outra coisa. Então, ambos, nicolaítas e balamitas, né, levando o povo de Deus, ou um grupo dentro da igreja, a pecar contra Deus. E aí a palavra de Jesus é duríssima no verso 16. Arrependa-te
pois se não, virei a ti rapidamente e guerrearei contra eles com a espada da minha boca. A palavra arrependa-te, no original, bem literal aqui, ela significa mente dividida. São duas expressões gregas. Mente é nous, de onde vem noia, né? Que a gente já está acostumado aqui no nosso país. A pessoa está noia, ela está fora de si, ela está à base de drogas, e a gente chama de noia, não é isso? Porque a mente está completamente sem domínio. Então, alguém que está sob efeito de drogas está com a mente totalmente transtornada, completamente sem domínio, vivendo ou agindo dissolutamente. E a palavra metanoia significa mente dividida. Não, mente dividida não. Não é mente dividida, é ansiedade, desculpa. Mudança de mente. Mudar a mente, o verbo mudar, a ideia de mudar a mente, ou seja, eu me arrependo a partir da onde? A partir da mente. Começa na mente, mas vai resultar em atitudes. Então, quando eu estou verdadeiramente arrependido, as pessoas notam isso. Não adianta só falar. Tem pessoas que falam, não, eu me arrependi. Mas se arrependeu mesmo? Quais são as suas atitudes de arrependimento? Ficou somente para você ou é possível notar? Aquilo que o próprio Cristo diz, né? Pelos frutos conhecereis. Então, se o seu fruto é um fruto bom, é um sinal de que realmente houve arrependimento. A palavra de Jesus, então, é arrepende-te, mude a sua mente, mude o seu jeito de pensar acima de tudo e, a partir disso, mude também as suas atitudes. Arrepende-te, pois, se não, virei a ti rapidamente. A referência aqui não é a segunda vinda. A referência aqui é Jesus vindo como um punidor, como um juiz. Ele vem para punir essas pessoas e ele vem rapidamente. E, curioso, a palavra usada rapidamente aqui é de onde vem a expressão táxi no grego. Nós tiramos do grego várias expressões para o nosso português. Quando nós queremos rapidez no transporte, a gente chama o táxi. Agora tem o Uber. A ideia é essa, Jesus vai vir de maneira muito rápida e ele vai falar assim, virei a ti rapidamente e guerrearei contra eles com a espada da minha boca. Com a própria palavra de Deus, ele vai acabar com as ciladas do inimigo. Isso faz lembrar uma experiência que Lutero passou na sua vida. Lutero ficou 1 ano no castelo de Wartburgo, traduzindo o Novo Testamento, compondo hinos, escrevendo vários tratados teológicos. Mas quando ele fica sabendo que os profetas de Zical surgiram com uma nova tese, qual foi a tese? Eles disseram ter recebido uma revelação de um anjo, e esse anjo dizia para quebrar todas as igrejas católicas, todas as igrejas romanas. Então os profetas de Zical, dizendo-se seguidores do protestantismo, seguidores de Lutero e de Zwinglio, que estavam começando ali, eles vinham com essa tese. Por onde passavam, quebravam e incendiavam a igreja, batiam nos sacerdotes, nos padres. E Lutero, quando fica sabendo disso, ele sai do castelo, tentam impedir que ele saísse, porque a chance dele ser morto era muito grande, mas ele disse, eu não posso deixar que esses homens acabem com esse movimento. E ele sai então de Wartburgo, correndo risco de morte. Ele chega em Wittenberg e somente com o púlpito, com a palavra pregada por Lutero, ele acaba com os profetas de Zical. O movimento dos profetas de Zical foi derrotado pela palavra de Deus. Lutero pregando a palavra de Deus. Jesus vai dizer, com a minha palavra, com a palavra que sai da minha boca, eu vou destruir esses inimigos, eu vou destruir esses homens. Então a palavra de Deus é poderosa para fazer muito mais do que a gente pode imaginar. Aí o verso 17. O texto diz assim, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz para as igrejas. Ao vencedor darei a você do maná do escondido e darei a você uma pedrinha branca e na pedra um novo nome, ou um nome novo, escrito, o qual é conhecido por ninguém a não ser por quem o recebe. Então ele está dizendo assim, olha, aquele que vencer, aquele que se arrepender, que se manter firme e fiel, como boa parte da igreja estava fiel, né, ao vencedor vai receber o maná, vai receber uma pedrinha branca
e vai receber um novo nome. 3 coisas que ele vai falar aqui que são relevantes para nós, né? E que eu gostaria de colocar para os irmãos aqui. O maná, todos nós sabemos o que era o maná. O maná é o pão que caiu do céu, né? Os irmãos lembram disso lá com Moisés. Ele era como uma semente de coentro, era branco com sabor de mel, de bolos de mel. Tá? Você tem isso nos registros de Êxodo. Ele foi colocado, um pote de maná foi colocado dentro da Arca da Aliança. Lembram disso? Um dos objetos colocados lá dentro da arca era um pote com maná. Curioso que quando você guardava o maná, ele estragava. Lembram disso? Porque demonstrava desconfiança de que Deus supriria no dia seguinte. Mas esse maná que estava ali guardado por ordem de Deus, esse não estragava. Então olha só como Deus tratava, né? Deus é Senhor de todas as coisas. Aquele pote não estragava e ficava dentro da Arca da Aliança. O nome maná é muito interessante, porque maná não significa pão do céu. Maná, a palavra maná é uma pergunta que as pessoas faziam para Moisés. O que é isso? Eles perguntavam para Moisés. Está caindo um negócio branco do céu, né? O que é isso? E aí Moisés respondia, é o pão que vem do céu, que desceu do céu. Então maná é uma expressão hebraica manhu, que significa o que é isso. Literalmente significa o que é isso, é uma pergunta que é feita. Então é o pão que vem do céu. E vejam só, a ideia do maná é totalmente na contradição do que fazia a cidade de Pérgamo. Ela fazia grandes festas, grandes banquetes, alimentos diversos, e que talvez chamava a atenção das pessoas. Eu vou lá naquele banquete, imagina a festança que não deve ser. Eu vou comer de tudo, vou comer coisas requintadas, diferentes. E aí Jesus está dizendo, olha, eu ofereço um pão, uma comida que é muito mais importante do que a que vocês estão buscando. Ele é o pão da vida, ele é o pão que faz toda a diferença. Então, a ideia é o banquete que ele está reservando para nós quando estivermos com ele nos céus. Esse banquete celestial é muito mais importante do que as festas promovidas na cidade de Pérgamo. E eles deveriam, então, pensar nisso. Uma outra questão importante é porque conta-se, os judeus, a tradição judaica, ela entende da seguinte forma, que Jeremias, ao saber da invasão, deixa eu só fazer uma recapitulação para os irmãos lembrarem. Deus vai levantar alguns profetas para falar ao povo para se arrepender, e em arrependendo-se o exílio não viria. O primeiro grande profeta que prega dessa forma foi Isaías. Lembram disso? Isaías prega dizendo que eles deveriam confiar em Deus, se arrepender de seus pecados, não voltar-se à idolatria, e Deus não iria mandar o juízo. No entanto, Isaías mesmo sabia que isso não adiantaria. A sua pregação não adiantaria porque o povo seria rebelde e o povo continuaria a pecar, a ser idólatra. Quando chega na vez de Jeremias, que vive logo após Isaías, Jeremias não vem mais para pregar a possibilidade de arrependimento. Jeremias já vem para dar a sentença. Agora não tem mais jeito, nós vamos para o exílio. O exílio vai durar 70 anos, mas se nós ficarmos firmes, né, o exílio é para a nossa disciplina, e Deus espera de nós que fiquemos firmes com Ele, para que voltemos a essa terra se nós buscarmos ao Senhor e assim por diante. Essa é a ênfase do livro de Jeremias. Então Jeremias sabia que a terra seria invadida. Na cabeça de vários rabinos e da tradição judaica, Jeremias, por saber que isso iria acontecer, ele esconde a Arca da Aliança. Daí tem até filme, né? Onde está a Arca da Aliança? Indiana Jones e tudo mais. Toda aquela busca da Arca da Aliança que ninguém sabe ao certo onde está. Para alguns, ele escondeu no Monte Sinai. Alguns creem que o pote de maná foi escondido no Monte Sinai, porque ele foi levado cativo para o Egito. Jeremias, na invasão dos caldeus, ele é levado para o Egito, ele não foi para a Babilônia. Então, é muito provável, ou há uma possibilidade dele ter levado algumas coisas para lá e ter escondido isso no Monte Sinai, segundo a tradição judaica. Há uma outra tradição judaica que ele tem escondido no Monte Nebo. Então, nós não sabemos se ele fez isso, mas é muito provável que tenha feito. E, quem sabe, vamos achar um dia? Muito difícil, né? Muito difícil saber, mas fica aí o trabalho para os arqueólogos.
A tradição judaica dizia o seguinte: quando o Messias vier, ele vai buscar aquela aliança. Os irmãos lembram que eles faziam todo o ritual de culto lá no templo? Só que não tinha mais como entrar lá no propiciatório e aspergir sangue na tampa da arca para expiar pecados. Lembram disso? A mesa estava vazia, não tem mais a arca ali em cima. Então, o desejo do judeu era: o Messias virá, ele vai buscar a arca onde ela está escondida e vai levar para dentro do templo. E vai pegar o maná e vai servir, vai dar o maná que vem de Deus para o povo de Deus. Essa era a tradição judaica. Aliás, uma das coisas que impede o judeu de aceitar Jesus, porque Jesus não vem fazer isso. Jesus não vai buscar, né? Se Jesus chegasse na cidade com a Arca da Aliança, ele ganharia sei lá quantos pontos, quantos milhares de pontos com os judeus. Mas ele não faz isso, porque ele é a própria arca. Cristo é o próprio templo, Cristo é a própria arca. Em Cristo os pecados são expiados. Eles não compreenderam dessa forma, infelizmente. Então eles entendiam dessa forma e por isso que Jesus faz esse trocadilho, essas ideias que os judeus conheciam muito bem. Jesus está dizendo: olha, eu vou dar o maná que vocês tanto esperam. Eu sou o pão da vida, eu vou dar o maná para aqueles que vencerem, o maná do escondido. Essa é uma das formas que a gente pode compreender. Eu coloquei bastante coisa sobre esse assunto, você pode ler depois nas notas de rodapé. Eu vou seguir aqui só o finalzinho, o que o William Hendriksen compreende sobre essa questão. Deixa eu só ver aqui que eu já fui para a pedrinha, não é pedrinha não. Do maná escondido. Não, é isso mesmo. É da pedrinha que tem duas ideias de William Hendriksen. Então a gente vai daqui a pouco para a pedrinha. Então, aquele que vencer vai receber o maná escondido. Darei a você uma pedrinha branca, olha só. Uma pedrinha branca será dado também àquele que vencer. E aí a nota 22 vai falar um pouquinho dessa pedrinha branca. Algumas questões históricas, algumas possibilidades do que seria essa pedrinha branca, qual a referência usada aqui sobre a pedrinha branca. Tem várias opções, várias possibilidades. Um bilhete de entrada para um banquete. Alguns, segundo consta, alguns historiadores dizem que para participar desses banquetes em Pérgamo, era necessário um bilhete para entrar nas festas. E Jesus vai dizer: eu vou dar um bilhete muito mais importante para a festa mais importante de todos os tempos, para o banquete celestial. Então há grande possibilidade de Jesus estar nessa linha, né, falando com eles nessa questão. Há outras questões históricas encontradas sobre pedra. Gladiadores recebiam uma pedra branca como licença de novos combates. Bilhete para a festa messiânica, um dos autores defendem. Anunciar a decisão de um tribunal com uma pedra branca para dizer que a pessoa foi absolvida. Então, quando ela está livre, recebi uma pedra branca como confirmando, você está livre de qualquer condenação. Ingresso às festinhas municipais, pacto entre amigos, quebrar uma pedra branca e dar um pedaço para um pedaço para outro. Havia um pacto entre eles. Também há essa possibilidade, por ser Cristo fazendo um pacto aí com a igreja, nós pertencemos já a esse pacto. E aí o William Hendriksen vai falar que, na opinião dele, há duas possibilidades para essa pedra branca. Primeira delas, as 12 tribos eram representadas por pedras no peitoral, lembram disso? Salmo 133, quando diz lá que o óleo que desce sobre a barba escorre sobre o peitoral, porque no peitoral havia 12 pedras preciosas representando as 12 tribos. O óleo que desce representa o poder, a ação, a presença do Espírito Santo de Deus, abençoando todas as 12 tribos. A ideia de unidade que o Salmo 133 vai ensinar a gente, né? Então, as 12 tribos representadas por 12 pedras. Aqui a pedra branca simboliza santidade, pureza e beleza. Aí uma segunda possibilidade, como a pedra branca simbolizando uma pedra transparente, preciosa como um diamante. Receber essa pedra é ter certeza da comunhão com Cristo que será no porvir. Existe uma outra aqui, um outro autor, aliás é um livro recente lançado em 2017, um comentário, onde ele vai mostrar para a gente da seguinte forma, que a pedra branca está ligada ao maná, por ser branco, por serem parecidos. Então, para Bale, é a mesma coisa, é a mesma ideia, a pedra, e a ênfase é em justiça. Deus vai fazer justiça
punindo os incrédulos e abençoando, honrando os crentes. Então são essas possibilidades colocadas aí. E ainda, agora temos o nome, né? O novo nome que somente sabe o que significa aquele que recebe, né? É o que Jesus vai falar aí. Então, sobre o nome, é interessante notar a seguinte questão. Cristo, na Bíblia, ele vai receber um novo nome que somente ele conhece. É o que diz a Bíblia em Apocalipse 19, verso 12. Cristo recebe um novo nome que somente ele conhece. Isaías fala da importância de um novo nome. Isaías 62, Isaías 65, que indica caráter, posição de uma pessoa. Então, a ênfase que esse novo nome dá é de estar em Cristo. Se você está em Cristo, você é uma nova criatura, você foi transformado. O nome que você recebe não é o seu próprio nome, mas é o nome do próprio Cristo. Então o nome gravado não é o nosso nome, mas o nome de Cristo. Receber essa pedra com o nome gravado significa ter direito à comunhão com Cristo. A ideia de viver em comunhão com o Senhor. Somente pode conhecer este nome quem está em Cristo. O incrédulo não pode conhecer as coisas de Deus, porque elas são discernidas espiritualmente. Paulo vai dizer isso aos Coríntios, no 1º e no 2º capítulo. Algumas coisas interessantes aqui, porque tanto incrédulos como crentes recebem um nome ou uma marca na fronte, lembram disso? Os incrédulos recebem a marca, o nome da besta. A marca da besta, o número 666. Nós vamos ver isso mais para frente, né? No entanto, os crentes recebem uma outra marca, que é a marca de Cristo. Nós temos que demonstrar a marca de Cristo. É essa a ideia. Somente, um outro detalhe interessante, porque somente o sumo sacerdote conhecia e sabia pronunciar o nome de Deus. Lembram que ninguém ousava pronunciar o nome de Deus? Perdeu-se a pronúncia. As pessoas tinham medo de pronunciar. Elas quebravam a pena da caneta ao escrever o nome Yahvé, lá no manuscrito do Velho Testamento. Elas antes tomavam banho, quebravam a caneta, aliás, tomavam banho, escreviam com uma caneta nova, quebravam a caneta para não escrever mais nada, tomavam outro banho muitas vezes, e não ousavam pronunciar. O problema é que no hebraico ele não existe vogal, só consoante. Então perdeu-se a pronúncia. As vogais foram colocadas depois, futuramente. E juntaram a vogal de Adonai dentro do nome de Deus, né? Então perdeu-se. Pegaram as consoantes do nome Yahvé, que ninguém sabe ao certo a pronúncia. Alguns falam Jeová, Yahvé. Parece ser mais provável ser Yahvé, a pronúncia certa. Mas ninguém sabe ao certo a pronúncia. E colocaram as vogais do nome Adonai, porque ninguém ousava pronunciar esse nome. E era curioso, porque na cabeça do sumo sacerdote estava escrito santidade a Yahvé. Santidade ao Senhor. Escrita numa coroa de ouro belíssima, que o sol batia a pino e brilhava aquilo de longe. Aliás, no tempo do tempo de Jesus, o templo construído por Herodes, era possível avistar o templo de longe, porque era todo revestido de ouro. Imagina aquele sol batendo no alto do monte do templo. A ideia de brilho, de santidade estava presente no templo e o sumo sacerdote possuía essa coroa. Então o que o texto vai ensinar para a gente é que nós recebemos a marca de Jesus. E é isso que é importante para todos nós, recebemos a marca do Senhor Jesus. Só fazendo uma recapitulação, e a gente vai para a parte de aplicação, aí, o que esse texto pode aplicar aí para a nossa vida. Então, o primeiro verso de número 12, capítulo 2, verso 12, o poder da palavra de Cristo é superior à palavra de qualquer outra autoridade. Jesus é o Todo-Poderoso. As pessoas têm poder, mas Ele é o Todo-Poderoso. E a palavra dele é cheia de poder, de glória. Jesus é quem tem o poder sobre a vida e sobre a morte. Ele sim é quem tem poder sobre vida e morte. Verso 13. A igreja se manteve fiel a Jesus, mesmo habitando num lugar onde Satanás agia com poder, com certa liberdade. Mesmo com a morte de Antipas, do pastor da igreja, a igreja sim permaneceu fiel. Então, olha só, eles não arredaram o pé da palavra de Deus, da fidelidade a Deus. Alguns, versos 14 e 15, alguns membros da igreja começaram a seguir ensinamentos que desonravam totalmente ao Senhor.
e estes deveriam ter sido disciplinados. Então a ira do Senhor Jesus é essa: não foram disciplinados. Se não mudarem, eu mesmo vou rapidamente resolver essa questão. A advertência: Jesus convida a igreja a um arrependimento sincero. Quem não se arrepender será disciplinado severamente por Jesus. O juízo de Jesus é claro e certo. Verso 17, aquele fecho das cartas, o encerramento das cartas são sempre iguais. Ser sensível à voz de Deus, buscar comunhão com Deus, buscar harmonia com o Senhor. O que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A ideia traz a ideia de obediência, de comunhão, de busca do Senhor. E aí a promessa que é dada a essa igreja: quem se manter fiel vai receber o pão da vida, o maná escondido, vai receber a pedra branca, que aí a possibilidade é direito ao banquete celestial, é talvez uma das grandes possibilidades que o texto dá. E o novo nome, é a própria marca de Cristo, receber o nome de Cristo, a marca do Senhor Jesus na sua própria vida. Então o texto pode ensinar a gente em diversas questões. A primeira delas, primeira lição que eu quero deixar para os irmãos, a questão de prática, é confiar e receber consolo de Deus. Nós não precisamos temer o que os homens possam fazer contra nós. A gente não precisa temer a ameaça do inimigo. Talvez você já tenha sido ameaçado por alguém, né? Eu já fui. Você talvez tenha recebido ameaças, mas qual o problema de receber ameaça? A gente tem que temer o Senhor de todas as coisas. O Senhor absoluto desse universo, aquele que domina, que reina. E é isso que Hebreus vai dizer. Nós temos que receber do Senhor toda a graça, toda a paz, e temer ao Senhor e não aos homens. Nós não precisamos temer o que os homens possam fazer contra nós, precisamos ter temor a Deus. A palavra de Jesus é muito mais poderosa e traz juízo à vida daqueles que vivem de maneira errada. Então nós temos que temer a palavra do Senhor, ela se cumpre na nossa vida, e se a gente não tomar cuidado, a gente está fadado a muitos fracassos. Fidelidade a Deus é outro ensinamento que o texto dá para a gente. Nós devemos ser fiéis ao Senhor, mesmo que isto custe a nossa própria vida. É isso que o Senhor Jesus está dizendo. Mantenha-se fiel, não vá a esses banquetes, mesmo que isso signifique perder um emprego, perder um relacionamento, perder as amizades, que era o que os crentes em Pérgamo perdiam, e até mesmo a vida. Eram perseguidos, mortos, como Antipas foi morto, mas sejam fiéis, mesmo que isso custe alguma coisa na sua vida. E aí me faz lembrar, eu já citei algumas vezes aqui para os irmãos, faz lembrar uma camiseta ainda do meu tempo de mocidade, que eu vi, achei muito interessante. Na frente estava dizendo assim: é muito fácil ter Jesus no peito. As alusões a Cristo, são diversas nas camisetas. E a camiseta dizia: é muito fácil ter Jesus no peito. Aí você olhava atrás, e difícil é ter peito para andar com Jesus. Porque tudo na vida tem um preço. E andar com Jesus não é fácil. Nós não podemos achar que é fácil, porque não é. De alguma forma nós vamos ser perseguidos, nós vamos ser ridicularizados, quer nas mídias sociais, quer nas suas amizades, quer no seu trabalho. Nós vamos ser levados a ter uma vida de acordo com o mundo. E o que Jesus espera da gente é que sejamos fiéis. Nós somos de Cristo, nós somos comprados pelo preço do sangue de Cristo, nós somos noiva de Cristo, e o que Ele espera da gente é fidelidade, como nós seremos a esposa, que vamos nos encontrar com o nosso esposo, e haverá o grande casamento tão esperado quando Jesus vier buscar a sua igreja. Então nós estamos casados com Jesus. Pérgamo significa casamento. Eles estavam casados com Jesus. Gratidão. Cristo é o nosso sustento, Ele é o maná. Ele nos dá o pão da vida, Nele nós temos, ou estamos completos. Você vai para vários textos da palavra de Deus, e aqui a gente pode lembrar Jesus mesmo falando lá da água da vida para a mulher samaritana, ou Jesus mesmo falando para aqueles homens após as multiplicações de pães. Foram 2 multiplicações, e algumas pessoas começaram a seguir Jesus por causa dos pães. E aí ele parou de multiplicar e disse, ele disse que não iria mais multiplicar, porque ele disse: eu sou o pão da vida.
As pessoas tinham que se alimentar dele e não ir buscar o pão físico que logo depois de comer daria fome novamente. Ou podemos lembrar da palavra de Paulo aos Colossenses, quando ele fala que toda a riqueza está em Cristo. A cristologia ali de Colossenses é magnífica, é maravilhosa. E aí Paulo vai dizer que nele nós estamos completos, perfeitos, não precisamos de mais nada, eu preciso somente de Cristo. Eu não preciso de mais nada, e isso deve levar a gente a ter uma vida de gratidão e de satisfação no Senhor. Cristo dá a gente o direito da vida eterna, Ele nos santifica, a ideia da palavra ou da pedra branca, né? A possibilidade de direito à vida e também de vida de santidade, de justiça. Cristo restaura a nossa comunhão com Deus, nós recebemos um novo nome, nós temos acesso ao Pai, nós somos diferentes, somos de Deus, não somos do inimigo, recebemos uma nova marca. E aí ter valores corretos. Mesmo que a graça de Deus seja muito maior que o nosso pecado, nós não podemos viver amando o pecado. Já que Deus perdoa mesmo, qual o problema, né? Não é a ideia que Paulo trata lá em Romanos 5, Romanos 6? Já que a graça é maior do que o pecado, então eu vou viver no pecado. E aí Paulo vai dizer, de maneira nenhuma, o pecado foi morto quando Cristo entrou na sua vida, quando a graça te alcançou, o domínio do pecado deixou de existir na sua vida. Então o pecado em nossa vida deve ser um acidente. Nós vamos pecar, temos uma natureza voltada para o mal. Nós vamos lutar com isso até enquanto nos encontrarmos com Cristo. Ou Ele vem nos buscar, ou partimos glorificados para o encontro com Cristo. Enquanto vivemos aqui, vamos lutar contra o pecado. Mas haverá a graça de Deus nos ajudando, nos sustentando. Haverá o arrependimento e a confissão, a mudança de atitude que nós devemos ter para com Deus, né? Então os valores precisam ser corretos. Nós não devemos tomar a forma deste mundo. A igreja, alguns da igreja, estavam se moldando aos festivais, à idolatria, à prostituição daquela cidade. Nós devemos transformar esse mundo com as marcas de Cristo. Cristo disse que nós somos sal e luz. A vida de pecado não vale a pena. Apesar do pecado parecer bonito, ele só traz morte. Não é o que diz Provérbios 14, há caminhos que ao homem parece direito, vai resultar em morte. Não podemos pensar em participar dos mesmos lugares que os incrédulos. Talvez você pense assim, qual o problema de ir para aquele lugar? Tem lugares que são complicados. A Bíblia diz não necessariamente que é pecado. Então vamos pensar, vou dar exemplos, balada ou algum barzinho meio balada, né? Talvez você pense assim, poxa, mas qual o problema de eu ir para um lugar desse? É pecado eu ir? Necessariamente pode não ser pecado. Só que Paulo vai dizer o quê? Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Eu posso evitar algumas coisas. Então, se eu sei que aquele lugar é um lugar onde a droga está correndo solta, onde há uma sensualidade, um apelo à sensualidade muito grande, o que eu vou fazer lá? Uma vez eu estava numa conferência, eu nem lembro se eu era seminarista ainda, eu acho que não, acho que era só líder de jovens lá na igreja de Rua de Ramos, e nós chamamos lá um grupo da Jocum, e eles, o pregador, na hora eu tive que interromper ele, eu discordei, porque a minha responsabilidade era com os jovens da minha igreja, e eu não concordei com o que ele disse. Porque ele disse assim, que nós fazemos lá um trabalho para evangelizar lá na balada. Então nós vamos para a balada e evangelizamos lá dentro. Fala, olha, discordo, não concordo de forma alguma. Porque ali é dar pérola aos porcos. As pessoas ali não estão interessadas em receber. Uma coisa é, como algumas igrejas já fizeram, e que eu acho interessante a estratégia, é na época de carnaval, aliás, nós já fizemos uma vez, né? Na época de carnaval, você oferecer ao sair ou ao entrar do ambiente lá de carnaval, não entrar, não estar junto onde está rolando a festa, mas fora da festa, ao sair ou ao entrar, você oferecer alguma coisa, um folheto, uma palavra, um copo com água, onde você pode falar que Jesus é a água da vida. É uma estratégia de evangelização. Mas eu não vou entrar lá no carnaval, não vou ter lá a escola de samba da igreja de São Caetano, né? Porque eu vou pregar o evangelho dessa forma. Isso não faz sentido. Né? Eu não posso agir dessa forma, não tem como a gente pensar que isso vai trazer diferença. Por quê? Porque não é a ordem de Jesus deixada a Pérgamo. Jesus podia falar assim, então façam o seguinte, olha só, estratégia de evangelização. Vocês vão entrar lá nas festas de Pérgamo e ali vocês vão demonstrar que são diferentes. Vocês vão participar de tudo, mas com uma atitude diferente. É isso que Jesus diz? Não, ele está irado com quem está indo.
Nós não podemos achar que é fácil. Então eu posso ir à vontade. É complicado, né? Não é bem assim. Somos peregrinos desse mundo, assim devemos habitar no meio das pessoas que odeiam a Deus, onde Satanás habita. Né? É isso que está dizendo o texto. Todavia, o nosso alvo é estar na terra prometida. Eu não posso pensar neste local, porque esse local não é o local preparado para a gente. O local preparado para a gente é a vinda de Jesus, aí nós teremos um lugar certo. Ou subiremos com ele e ir para o céu, ou o céu vai ser aqui totalmente destruído e restaurado, isso não tem como a gente saber. A gente vai ver isso lá em Apocalipse 21, novo céu e nova terra, nós vamos falar sobre isso. Não podemos achar que não há nada demais em frequentar as festas que desonram totalmente a Deus. Deus é graça, mas também é justiça. Além disso, não devemos viver a teologia do momento se unindo a falsas religiões, ecumenismo. Sem santificação ninguém vai ver o Senhor. Estou citando aqui um professor meu, reverendo Cleômenes, um ex-professor de seminário, onde ele vai falar exatamente sobre isso. Em Pérgamo, Satanás recebeu ou percebeu que não obteve vitória através da perseguição. O povo ficou fiel. Então, em vez de perseguir, vamos seduzir. A estratégia de Balaão é o que Pérgamo estava entrando nessa, né? Satanás seduzindo os crentes através dessa imoralidade, da mistura com religiões e tudo mais. Quando a igreja se mistura com o mundo, ela perde o poder de influência e o pecado enfraquece a igreja. E o último item, que é para nós aqui, é a questão da disciplina. Apesar da palavra de Cristo ser dura para com os errantes, a exortação de Cristo é para toda a igreja, a começar da liderança. Isso significa dizer que a igreja não estava disciplinando aqueles que pisavam na bola e vivendo no pecado. A igreja é a noiva de Cristo, como tal deve se preparar com santidade para a volta do seu noivo. Jesus corrige, pois ama. Por isso Jesus diz que viria sem demora para corrigir a igreja. A ênfase é, o lembrete de Jesus é bem claro. Para o judeu, nós não somos judeus, talvez nós não lembramos quando lemos, mas para o judeu ficou muito claro. Ele já reportou a saída lá do Egito. Se vocês não mudarem, lembram que naquele dia caíram 24 mil pessoas. Disciplina de Deus é séria e a gente tem que tomar cuidado com isso, porque Deus disciplina quem Ele ama. Ainda bem, porque se Ele não nos amar, Ele não vai disciplinar, mas aí nós estamos totalmente condenados. Ok? Então vamos pedir a Deus a bênção dEle, né? Para que sejamos fiéis, como é a ordem de Cristo, para a igreja de Pérgamo. Depois nós vamos ter um tempo de perguntas e respostas. Se você não puder ficar, não tem problema, você pode partir aí. Vamos orar. Ó Deus, muito obrigado, Pai, porque a Tua palavra ela é tão atual, foi escrita num contexto totalmente diferente do nosso, esse texto em específico, escrita numa cidade diferente da nossa, um contexto cultural, social, bem diferente. No entanto, a mensagem continua martelando na nossa mente e no nosso coração. É possível refletirmos aqui neste momento e vermos o quanto nós precisamos melhorar ainda mais na nossa vida de santidade, no conhecimento do Senhor, na coragem de dizer não ao pecado, de não entrar em rodas de conversas que te desonram, em lugares que não glorificam o teu nome. Ó Deus, ajuda-nos a sermos agradáveis somente ao Senhor. Antes de buscarmos a nossa felicidade, o nosso bem-estar, nós existimos para glorificar teu nome. Por isso pedimos, ó Deus, que essa mesma exortação que o Senhor deu à igreja de Pérgamo e que chegou no nosso tempo, no nosso dia, chegou hoje no nosso coração, que possamos fazer uma análise na nossa vida e que o Senhor nos dê graça e condições, que o Teu Santo Espírito venha agir com liberdade, usando a poderosa palavra do Senhor para transformar a nossa vida, para fazer a gente viver em santidade, em gratidão, buscando os valores que realmente importam, valores que glorificam o Teu nome. Por isso fica conosco, nós em tudo te damos graças, orando em nome do Senhor Jesus. Amém.